Eu sempre reprimi os meus sentimentos de raiva, de irritação, e chegou uma hora que isso quis explodir, que eu soltei todas as minhas feras pro mundo. Então, se você é uma pessoa que a vida inteira quis agradar, diz sim querendo dizer não, não conseguiu colocar seus limites, não conseguiu dizer o que incomoda, engoliu muito sapo e quer mudar isso, quer botar tudo isso pra fora, fica até o final desse vídeo que eu vou dizer como que eu fiz pra soltar todas as minhas feras. Bom, gente, eu vou falar um pouco nesse vídeo de como que a gente aprendeu a sentir esse sentimento, né? Na verdade, sempre foi um sentimento muito proibido, a raiva e a irritação. A gente não podia sentir isso, ou é um sentimento feio, é um sentimento que não é muito agradável e que a gente não aprendeu a lidar com ele. Né? Muitas vezes a gente fica sem saber reagir, ou a gente aceita, engole sapo, fica quieta e ok, ou a gente explode, né, de tanto ficar ali entalado, porque é algo que se a gente não põe pra fora, vira uma ansiedade, um estresse, sintomas no corpo, aquilo começa a borbulhar se a gente não sai pra fora, né? E aí eu comecei a querer mudar isso, transformar isso, porque isso começou a aparecer na minha atuação. Eu entendi que no fundo ou era 8 ou 80, ou eu era muito boazinha e aceitava tudo e agradava e tal, ou eu era explosiva, né? Era algo que era muito grande, gigante, uma raiva, um negócio que era agressivo, sabe? Assim, a interpretação e tudo mais. Então eu entendi que eu não sabia usar o meu meio termo. Eu não sabia lidar com isso, eu não sabia como fazer, como reagir, como falar educadamente aquilo que estava me incomodando ou aquilo que me causou raiva. Não que eu precisasse ser educada, mas eu acho que eu podia falar de alguma forma pontual ali, sem explodir. E eu não sabia fazer isso, eu não sabia lidar com isso. Eu percebi que eu precisava entender isso dentro de mim, mergulhar pra dentro e visitar isso e por que de alguma forma eu não conseguia reagir assim. Eu não conseguia ultrapassar essas barreiras, né? E mesmo a parte explosiva, eu não conseguia isso com as outras pessoas. Era muito... ou com pessoas que eu tinha muita intimidade, e olhe lá. Senão eu não conseguiria também ali explodir com alguém assim do nada. Então tinha essa barreira, esse bloqueio, né, essa trava. E aí eu quis investigar isso, porque eu sabia que isso estava muito atrelado à atuação e eu queria, de alguma forma, resolver isso na minha vida. E também tirar isso de mim, né? Eu sabia que eu queria explodir pra fora e conseguir fazer isso. E aí, nesse momento, eu estava lendo Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E foi um livro muito importante pra mim, eu super recomendo. Inclusive tem um documentário na Netflix, eu não sei se ainda está, mas tinha, que é muito bom também, que fala sobre vulnerabilidade, como você lidar com isso, e como é que é importante a gente visitar isso dentro da gente, pra gente poder saber lidar com isso de uma forma, né, muito mais controlada, ou sabendo o que que tá acontecendo com a gente, porque às vezes a gente age muito por impulso, sem saber o que tá acontecendo de fato, sem saber o que irrita de verdade e tudo mais. E aí eu percebi que eu não precisava ser agradável demais ou explosiva demais. Eu entendi que eu poderia agir a partir de uma forma verdadeira e presente antes de chegar num extremo, sabe? E aí eu comecei a perceber como que eu poderia fazer isso. Por exemplo, se você tá numa fila gigante, já tá um tempão nessa fila, sei lá, de poupa-tempo ou de alguma coisa assim que você tá já um tempão, e chega alguém e fura essa fila. E aquilo te incomoda. Se aquilo te incomoda, você pode falar ali naquele momento, porque se você esperar muito tempo, aquilo pode ir aumentando, 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 chega uma hora que você não aguenta mais e explode.
E aí, se você entendeu que aquilo te incomodou, logo que a pessoa entrou furou a fila, você já pode falar alguma coisa pra essa pessoa, né? Olha, escuta, a gente já tá aqui um tempão nessa fila e não é justo com todas essas pessoas que chegou antes que você fure a fila. Você pode ir pro final da fila, por gentileza? E aí a pessoa, muito provavelmente, vai, se ela não for, você vai agir de outras formas, mas não vai explodir de cara. Porque você tá ali logo no momento inicial, antes de acontecer, né? Uma situação mais complexa, que você já tá acumulando aquele sentimento, sabe? Já passou muito tempo e aí, quando aquilo tá fervendo, vai explodir, vai sair de uma forma descontrolada, muito louca. E então eu entendi que eu poderia antecipar um momento de explosão e eu poderia ser firme e dizer aquilo que eu penso de uma forma mais educada, mais elaborada, mais inteligente, mais com respeito ali, né? Mantendo uma educação, mantendo uma organização também, né? Ali, sem perder o controle, sem causar um estresse que também ninguém merece, não é mesmo? Enfim, e aí eu fui entendendo isso, como que eu poderia agir. Outra coisa que eu também fazia muito, comecei a fazer, no momento que tivesse uma situação que me incomodasse, que eu ficasse mal, eu me observava, eu ia me investigar, tentando, ao invés de falar assim, tô mal, eu pegava e falava, mas o que tá me incomodando? Por que que eu tô sentindo isso? Eu tô com medo? Eu tô me sentindo frustrada? Eu tô me sentindo invisível? Por que que eu tô mal? Por que que eu tô com esse sentimento? E comecei a mapear isso, dar nome para essas situações ou esses sentimentos, e a partir disso eu comecei a aprender a lidar com isso, né? Então eu já estava mais atenta se isso acontecesse de novo, e se ali naquele momento eu não conseguir reagir, da próxima vez que isso acontecesse, eu já tinha ali me preparado para esses momentos, já elaborei coisas que eu poderia falar numa situação dessa. Então eu fui aprendendo o meio do caminho, o meio termo, sem precisar ser 880, explosiva ou boazinha demais, né? E aí eu fui identificando, fui percebendo que o sentimento de raiva e de irritação não eram as minhas inimigas. E que, no fundo, esse sentimento, ele poderia ser algo transformado em coisas muito poderosas. Pode ser um sentimento legítimo daquilo que a gente não sabe o que incomoda a gente e a gente sente aquilo, não tem como ignorar isso, não dá pra gente passar despercebido num sentimento de raiva e irritação ali no momento, porque isso vai aparecer outras vezes, isso vai ser constante se você não resolver, se você não entender ou saber lidar da melhor forma, você vai também sempre lidar de forma destrambelhada ou daquele jeito que a gente já não gosta, de dizer sim, querendo dizer não. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, vai entendendo que esse meio do caminho é fundamental, importante para todas as áreas, na vida pessoal, principalmente na profissional, no meu caso, e acredito que para todas as pessoas, tanto nas relações como em muitas possibilidades de existência. É muito potente, é muito forte, a gente fica mais corajoso, mais dono de si. Então a gente vai ganhando autonomia também, né? Vai ganhando essa fala mais fortalecida, mais compreendida de nós mesmos. Então a gente vai só ganhando vai ampliando os nossos sentimentos, aquilo que a gente consegue nomear e mapear. Então a gente vai ganhando mais possibilidades mesmo de se expressar, de se comunicar, de ser mais autêntico, de ser mais firme, né? Então aí eu entendo que a raiva ela é um sentimento que nos possibilita ali, se a gente consegue entender e aprende a lidar, eu consigo ser firme sem precisar ser grossa, eu consigo ser verdadeira sem precisar ser agressiva, eu consigo ser
dizer aquilo que eu penso, colocar os meus limites de uma forma amorosa. Então que não precisa a raiva tomar conta de mim e sair de uma forma ruim, como a gente sempre aprendeu, né, que é uma coisa ruim. Então a gente pode ter esse outro olhar para esse sentimento de raiva, irritação e tal, né? Nos permitir sentir isso, nos permitir entender que estamos sentindo irritação, que tem algo incomodando, mas como que eu posso transformar isso em algo poderoso, em algo que eu falo, opa, aqui não. Eu não quero isso, não concordo, não tô afim. E aí você vai melhorando isso dentro de você. E aí vai ficando tudo muito mais fluido, tudo mais calmo, mais leve, sabe? Do que esse turbilhão de sentimentos que vem com tudo e de forma que a gente não controla. E aí, para atuação, por exemplo, é um grande problema, porque você tem que controlar, você tem que saber como é que você vai passar isso pros personagens, como que você reage, como você entende isso dentro do seu corpo e passa isso pro personagem. E aí é que tá, né? E aí é isso, né? Que quando os atores eles ficam tomados e fora de si, como que nesse momento a gente consegue ali voltar à consciência e se controlar, né? E ter isso para nos ajudar como ferramenta ali de ajudar a gente, a potencializar a gente nisso também e trazer isso com mais consciência e donos de si. Então, se você tem essa sensação de reprimir esse sentimento de raiva, irritação, se você não consegue ali ainda lidar com isso, saiba que não é um sentimento negativo, não é um sentimento ruim. E que a gente podendo sentir isso, nos permitindo sentir isso pode se transformar de algo muito poderoso. E que pode nos ajudar a lidar melhor com o mundo, com as pessoas, com o nosso trabalho, com aquilo que às vezes a gente não consegue lidar. Então a vulnerabilidade não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, né? A gente se permitir ser inteira, ser imperfeita e a partir disso soltar todas as nossas feras pro mundo. Então bora soltar as feras. A partir de hoje você vai soltar todas as suas feras e ser uma pessoa muito mais dona de si, mais autêntica, mais confiante, mais corajosa e vai aprendendo a lidar com isso aos poucos. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha refletido aí coisas, dado insights, que tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, curte, compartilha, coloca nos comentários aí todas as suas feras, aquilo que te irrita, te incomoda, que você quer pôr pra fora. Vamos trocar, vamos conversar sobre isso e já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.